Oi, gente, tudo bem? Estou passando aqui para estudarmos hoje, né, sobre as funções da linguagem, tá certo? Assunto recorrente em concursos, tanto no ensino médio, né, inclusive no Enem, quanto nos concursos, né, com admissão no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, concursos públicos, tá certo? É um assunto bem interessante, porque trata realmente do peculiar em cada processo comunicativo, né? Todo texto, ao ser publicado, ele tem uma função, pode ser para persuadir o leitor, né, ou apenas para informar, né, ou para emocionar. Então, vamos ver alguns exemplos maravilhosos, tá certo? E vamos estudar este assunto brevemente, tá bom? Aproveito para me apresentar, para quem não me conhece, né? Eu sou Ana Fabrício, professora de português, tenho graduação em letras, especialização em linguística, né, aplicada ao ensino da língua portuguesa, e sou mestra em ciências da linguagem, tá? Então, estarei sempre colocando aqui algumas dicas, algumas orientações, e aproveito também para convidar quem possa interessar, né, nos próximos meses, eu estarei ministrando um curso de português básico para concurso, tá certo? Abordando classes gramaticais, algumas, é bem interessante, bem legal, bem dinâmico, tá bom? Quem tiver interesse, podem entrar em contato, que eu passo assim, os detalhes em relação a este primeiro módulo de português básico, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui, então, os nossos exemplos, né, das funções da linguagem. Então, vamos lá. Primeiramente, né, nós vamos começar a abordar aqui, nós vamos ver os tipos, né? Os tipos de funções da linguagem. Então, para cada tela, nós vamos ver um exemplo e vamos observar no que consiste cada função dessa, tá bom? Vamos lá. Bem, primeiro aspecto, a primeira função, melhor dizendo, né, que iremos estudar, será a função referencial. É chamada de função referencial ou denotativa. Por que isso? Porque a função referencial ou denotativa, ela foca no contexto, no que se quer passar, no que se quer informar, tá certo? Como o próprio nome diz, é denotativo. O que é denotativo? É o sentido literal das coisas. Então, a função referencial está para as notícias, né, as reportagens, os artigos, né, os artigos acadêmicos, científicos, tá certo? Então, veja um texto aí da função, que nós podemos dizer que existe a função referencial, perdão, cujo foco é no próprio contexto. O que é o contexto aqui, então, professora? O que trata a mensagem, né? Do que ela fala. Veja, vamos focar no texto notícia. Inclusive, tem até um vídeo no nosso canal trabalhando notícia, né? Detalhes da notícia. A notícia é um gênero textual que aborda o que, quem, quando, onde, porquê e esporadicamente o como, né? Quem, quando, onde, porquê, né? Onde e o como. Então, neste caso, você vai ver que o foco é na informação. Mesmo tendo um porquê aí, mas não vai se argumentar, não vai se entrar na argumentação, né? Esse porquê é com o intuito de informar. Aconteceu isso por causa disso, certo? Então, veja aqui um exemplo. Esse exemplo foi tirado, né, do Globo, G1.globo, Jornal Nacional, barra notícia. Então, o Pantanal tem o pior mês de outubro em focos de incêndio. A referência, né? Li a referência agora. Importantíssimo, sempre considera a referência, né? E o exemplo nos diz, ó, o Pantanal já tem o pior mês de outubro da história em focos de incêndios. Voluntários ajudam no resgate de uma anta encontrada com as patas queimadas. Tristeza, né? Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está reforçando o socorro aos bichos. Vários foram encontrados nos últimos dias, um sinal de que o fogo continua no Pantanal. Nós estamos ainda atendendo animais que eles, ao atravessar de um ponto ao outro, justamente para procurar alimento e água, eles estão sendo encontrados com as patas queimadas. Não é aquela vítima no início,
que era o corpo, horrível, né? Agora são as falanges, só os dedos queimados, explica o veterinário Fernando Siqueira. Números do INPE indicam que este já é o mês de outubro com mais focos de queimadas do Pantanal desde o início do monitoramento, há 22 anos. São mais de 2.800 em 28 dias, né? Horrível, né? São mais de 2.800 que se referem aos focos, né? Os focos estão concentrados no Parque Nacional e na Serra do Amolá, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a chuva continua abaixo da média. Vejam, né, que esse texto, ele tem a função de informar, ele quer dizer, né, que onde no Pantanal, quando no mês de outubro, né, quem aí, né, as pessoas envolvidas, né, o veterinário que cita aqui, né, os bombeiros, os que fazem o resgate, né, todos envolvidos nessa ação para salvar esses animais vítimas, né, desses focos de incêndio, essa catástrofe, né, que persiste em ocorrer, infelizmente, né? E então você vê que o foco aí está no próprio contexto, né? A linguagem denotativa, nós não vemos aí figuras de linguagem, tá certo? É referencial, ela quer informar, tá? Vamos para a próxima. A próxima eu peguei para vocês, inclusive quem depois puder ler, né? Um trechinho do diário de Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, tá? Isso é Carolina Maria de Jesus, é uma pobre negra, né? Que lia os livros que achava no lixo, tá certo? Se tornou escritora, né? Então, a função emotiva, que é a segunda função que nós vamos ver, ou expressiva, ela tem um foco no emissor. Quem é o emissor? Que emite a mensagem, tá? Então, nós vamos ver isso nas cartas, nos diários, né? Onde o emissor, ou seja, quem escreve, fala dele mesmo, dos sentimentos dele, das emoções. Então, você vai perceber muitas pontuações, né? Às vezes, exclamações ou reticências, tá? Então, é a função emotiva ou expressiva. Isso também está no poema, né? Alguns poemas, certo? Quando o foco é no emissor, nós podemos dizer que a função que predomina ali é a função emotiva, tá certo? Por quê? Porque a função emotiva, ela tem essa linguagem subjetiva, tá? Focada num sujeito, em que emite, no emissor, tá certo? É justamente o oposto da linguagem, da linguagem referencial, da função referencial, né? Onde a gente tem a linguagem objetiva, a linguagem direta, ela quer informar. A função emotiva, não. A função emotiva é no sujeito, né? É uma linguagem subjetiva, tá? Então, vamos ver esse exemplo, né? Do livro de Carolina Maria de Jesus. O nome do livro é Quarto de Despejo. Muito interessante, tá, minha gente? Então, você vai ver que até as formas de escrever aqui estão muito próximas da oralidade, né? Era um diário dela, ali, marcando os dias, ia falando do dia a dia ali, né? Naquela situação, assim, vamos dizer, difícil que ela vivia, né? Trabalhava apenas para comer, né? Para sobreviver, vamos dizer, né? E, como a gente sabe, ela era uma catadora, né? Então, inclusive, ela pegava o material, os livros que ela lia, ela achava no lixo, né? Então, vamos lá, ela diz, ó, esse trechinho, que fica aí a dica, né, de leitura para vocês. Fui no Rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente, tem 9 filhos e um lar modelo, perdão. Ela e o esposo tratam-se com educação. Olha, ela não colocou aqui educação. Me surpreende muito o livro dela, porque às vezes ela usa palavras tão assim, mais, sabe? Vocabulário tão mais elitizado, mas ela usa, em algumas palavras, a gente vê a questão mais da oralidade, da transcrição da oralidade, tá? E que muitas vezes vai estar, obviamente, associada com o regionalismo, né? E a gente sabe que também as variações linguísticas, né, que dizem respeito às questões culturais, às questões regionais, né? E, inclusive, relacionada ao grau também, né, de educação de cada pessoa. A educação que eu digo é educação acadêmica, né? Então, ela colocou aqui, tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas.
Ela disse-me que o Benedito, da Dona Geralda, todos os dias ia preso, que a Rádio Patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Chega até a ser engraçado, né? Achei graça, dei risada. Olha a exclamação e as reticências. A função emotiva, o foco no emissor, né? Nesse caso, o foco nela que estava escrevendo aí o diário, né? Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar minha filha, Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco da cabeça e suporto o peso da Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Esse livro ele tem PDF disponível na internet, tá, minha gente? Eu até printei esse trecho, né, para vocês. Ele tem PDF, vale muito a pena ler, tá? Conhecimento da obra, né, dessa lutadora que se tornou uma escritora, né, muito reconhecida a propósito, né? Este livro dela é bem famoso, bem conhecido, tá? Então você já observa nos diários, nas cartas, né, no texto poético, a gente observa que a função emotiva, a função expressiva, foco no emissor. Emissor é quem emite a mensagem, né? Vamos para o próximo? Função poética. A função poética tem um foco na mensagem, tá certo? A função poética, o foco é na mensagem. Então, a linguagem aqui a gente vai observar que é uma linguagem figurada. Eu peguei um trecho de um livro que eu gosto, de uma música que eu gosto muito de Chico Buarque, que diz que é construção. Tem muita metáfora, tem muita linguagem figurada, tem muito que se interpretar, né? Eu já interpretei muito esta música sobre diversos aspectos, já considerei com os meus alunos, né? Aspectos gramaticais, sintáticos, interpretativos, já foi usado inclusive para orientação para a redação, como é, vamos dizer, argumentação, né? Elemento de autoridade. Então, diz assim esse trecho, ó. Amou daquela vez como se fosse a última. Eu vou lembrando da melodia. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo no desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Então, nós vemos que tem muita linguagem figurada, né? Amor como se fosse... A gente tem muita comparação no início, né? Na primeira estrofe, né? Como se fosse a última, como se fosse a última mulher, né? E cada filho seu como se fosse o único. Ele beijou, né? Cada filho, mostra que tem mais do que um, mas ele beijou cada um como se fosse o único, quer dizer, de uma maneira especial, né? Subiu a construção como se fosse máquina. Alguém que, não vou me delongar, né, na interpretação, mas a gente sabe aí que a questão da máquina, né, a máquina aí estaria para o oposto do ser humano, né, que não teria sentimentos, que não teria sonhos, né, planos, desejos, ambições. Então subiu a construção como se fosse máquina, né, ele era um operário, né, subia aquela construção ali apenas para, né, fazer o que era mandado, né, a questão rotineira, né, constante ali, repetitiva. Aí diz, ergueu 4 paredes, ergueu do patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Nós vemos muitas figuras de linguagem, tá certo? Então, quando nós temos a figura de linguagem, né, muitas figuras de linguagem, né, o foco é em si na mensagem que se quer passar, a função poética está ali presente, tá certo? A função poética tem a conotação. O que é a conotação? As figuras de linguagem, muita metáfora, né? Aí a gente tem muita comparação, vemos metáfora, né? Mas todas as figuras de linguagem podem aparecer na função poética, não só a metáfora, né? Ou a comparação, tá bom? Vamos ver outro exemplo? Então, nós temos o exemplo agora da função fática, né? Onde o foco é no canal da comunicação. Então, vamos ver nessa função o quê? Vamos ver diálogos, né? Saudações, tá certo?
discursos ao telefone, por exemplo, como nesse exemplo aqui de Calvin, né? E a gente observa que se perde a linearidade, entende? O emissor, em certo momento, ele é cortado porque outro emissor entra, né, na conversa. Então, o interlocutor, no caso, né? Os interlocutores aqui, né? Um fala e o outro responde. Então, a gente observa aí a função fática da linguagem, que é focada, né, no canal da comunicação. Então, nesse momento aí, né, onde um fala e o outro responde, um fala e a fala dele, né, não mantém aquela linearidade porque o outro vai falar para responder ou para levantar outra questão. Então, o foco aí é no emissor e no receptor. Né? A gente vai ver a presença do emissor e do receptor, tá? Nem que ele esteja ali subentendido, porque às vezes as questões, né, das perguntas retóricas, por exemplo, né? Mas aí a gente tem que prestar bem atenção neste exemplo, veja. Calvin diz assim, oi, Suzy, é o Calvin, eu perdi a lição de casa, você pode me dizer o que temos que ler para amanhã? Aí é interrompido o discurso dele, a fala dele, né? E Suzy responde, você tem certeza de que não está ligando para alguma outra razão, por alguma outra razão? E por que mais eu ligaria? Ele responde lá, né? Esse outro balãozinho aí com essa rabiola diferente, né? Mostra que é outro interlocutor. Então, aí ela responde, né? Talvez você tenha sentido falta do agradável som da minha voz. E ele responde, você está louca, em negrito, né? Mostra aí que o tom já está alterado. Eu só quero saber da droga da lição. Aí ela diz do outro lado, né? Primeiro diz que sentiu falta do agradável som da minha voz. E ele diz, isso é chantagem. Isso é chantagem, gritando, né? Então, você vê que aí duas pessoas envolvidas, né, nesta conversa, configurando, então, a função fática da linguagem, tá certo? Onde nós vemos diálogos, né? Ou podemos ver uma saudação, neste caso é um diálogo, né? Desculpem. Inclusive, aqui acirrado, né, entre Calvin e Suzy, né? Vamos para a próxima função, a função apelativa. A função apelativa, né, ou conativa, é a função focada no receptor. Quem é o receptor? Quem recebe a mensagem. Emissor, quem emite. Receptor, quem recebe. Tá certo? E vamos ver também os verbos no imperativo, tá? Nós vamos observar muito aí os verbos no imperativo. Já vai ficar fácil de você classificar, na verdade. Veja aí, ó. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. A gente tem a linguagem figurada também aí, né? Vira a página, ou seja, vai mudando sua realidade, né? Leia. Olha o imperativo, a ordem aí. O verbo no imperativo, né? Então, a função apelativa, ela tem como intenção a persuasão, tá? Influenciar, persuadir ali, né, o receptor para que ele adote uma ideia, tá certo? Para que ele compre um serviço. Aquela mensagem, compre o batom. É uma propaganda antiga, né? Mas já caiu tanto em prova, pode não ser da época de muitos aqui, mas já esteve muito em concurso. Compre batom, seu filho merece batom. Né? Então, compre, ó. Por quê? Porque seu filho merece. Né? Leia para uma criança, por quê? Porque a cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Então, você observa, desculpem, o uso aí, né, do imperativo e você observa a persuasão, né? Ler para uma criança, porque dessa forma você vai contribuir para um Brasil melhor, né? Então, aí nós temos, né, aí tem mais um trechinho abaixo, diz, gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela, tá vendo? Você. Então, quando ele diz assim, para que quando você abre um livro para ela, ele está dizendo o quê? Faça você é o agente, né? Você pode mudar. Então, é focada no receptor, essa função da linguagem, tá? É bem interessante a gente entender isso, porque, como eu já falei, né, volto a salientar, é muito recorrente em prova, tá, minha gente? Então, é importante. E veja como o conhecimento do português básico é importante, né? É relevante, porque se eu falasse para você agora, você tem que, os verbos estão no imperativo, suponhamos que você não saiba, né, os modos verbais, você aqui já vai sentir uma dificuldade, que é desnecessária, se você tiver uma boa base gramatical, né? Lembre-se que os concursos, eles não abordam mais, né, só gramática,
né? O concurso, ele aborda a gramática agora dentro de aspectos linguísticos, dentro dos textos, né? É dessa forma que eu priorizo o trabalho gramatical com os meus alunos na Isolada de Português, né? De uma maneira que contemple os diversos concursos, né? Que é uma maneira mais atual de se trabalhar, obviamente. E o que é a função metalinguística, a última que nós consideraremos hoje, ela é quando o código explica o próprio código. O que é isso, professora? Quando a linguagem se refere a ela mesma, tá? Um quadro explicando o processo de pintura, né? A gramática, um texto falando sobre a própria língua portuguesa. Como é que ele está sendo escrito? Com a própria língua portuguesa. Nós vamos ver, inclusive alguns poemas que apresentam esse perfil, tá certo? Mas aí eu peguei esse cartoon que eu achei bem interessante para a gente considerar, né? Eles, assim, o título dele é As Aventuras do Delegado Altamira Bezerra. É de Tiago Retia, né? Aí eles assim, alô, é o cartunista da tribuna, tem uma piada bem boa para você. Veja, viu? Escuta só. Em um crime, a borracha apaga a caneta e o lápis é apontado como suspeito. Começa a rir. Aí ele diz, como assim não desenha esse tipo de coisa? Veja, o cartoon, ele tem como objetivo transmitir uma graça, uma brincadeira, uma piada. Então, no cartoon você se diverte, né? Tem essa graça aí. Ele lançou uma piada, inclusive, no cartoon, percebeu? Mas é um cartoon falando sobre o cartoon. Então, a gente tem aí a metalinguagem. Metalinguagem. A linguagem como meta, tá certo? Ou a linguagem que foi empregada, o código aí que foi usado, né? No cartoon, o próprio cartoon falou dele. Então, a gente tem a metalinguagem, né? Falou do gênero cartoon, melhor dizendo, né? Aproveita até para falar, né, da dicotomia que tem de cartoon e charge, que muita gente confunde, né? Na charge existe a crítica social, tá? No cartoon existe a piada, essa brincadeira, né? Então, a gente espera ter esclarecido, né, de maneira breve. Claro que a gente só aprofunda esses assuntos, tá? Quando nós vamos, então, ver diversas questões, né? Nós vamos nos colocar, assim, em posição de teste, de treino, né? Para que você saiba realmente se aprendeu, né? Nos diversos contextos linguísticos, identificar, então, as funções da linguagem, tá? Mas eu desejo, então, sucesso a todos vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né, aos concurseiros, tá bom? E até, então, o nosso próximo encontro. Fica a dica também, né, do curso que nós teremos em breve para concurso. Quem se interessar pode entrar em contato, né, para maiores esclarecimentos, tá certo? Um abração e até a próxima.